Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Desejo que todos estejam muito bem, com muita saúde e disposição para a gente começar o nosso dia com a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de ontem, vocês assistiram a minha leitura do texto O Menino no Espelho, né? Nós vamos continuar respondendo as atividades referentes a esse texto, O Menino no Espelho. Vocês analisaram as questões 1 a 3 e hoje vocês farão na página 19 as questões 4 até a questão 7 e na página 20 da questão 8 até a questão 11. Lembrando que hoje nós temos 2 aulas, é para dar tempo vocês fazerem essas questões, certo? Será necessário fazer a leitura de novo do texto, aí vocês voltem e façam a leitura. Na próxima aula, na nossa aula de terça-feira que vem, nós iremos fazer a leitura de uma autobiografia. Vocês sabem o que é uma autobiografia? Não? Se sim, muito bem, parabéns. Se não, a gente vai conhecer uma autobiografia na terça-feira, tá bom? Então, hoje, nós iremos responder as questões que eu já informei, da página 19. A questão 4 pede para você fazer a releitura do trecho que diz o seguinte: quando volto a olhá-lo no rosto, vejo assombrado que ele continua a sorrir, como se agora estou absolutamente sério. Então, você vai fazer a leitura desse trecho novamente e vai responder as alternativas A e B. Na alternativa A, fala assim: o fato narrado nesse trecho surpreende o menino? Sim ou não? E por quê? Tá bom? Na letra B, você irá identificar no trecho a frase que mostra o estranhamento do menino diante do outro que está dentro do espelho. Então, na letra B, você vai lá nesse trecho que você leu e vai reescrever a frase que demonstra que ele está espantado ou achou estranho, tá bom? Na 5 diz assim: no texto, o fato de a imagem do espelho ser a própria imagem do personagem, mas agir de outra maneira, possibilita uma relação entre o menino e o outro que está dentro do espelho. O fato deles serem parecidos faz com que eles tenham algum tipo de relação? Sim ou não? E por quê? Tá bom? Na 6 diz assim: mesmo agindo de maneira diferente, o outro que está dentro do espelho é o próprio menino e ele conversa com a sua imagem. Então responda. Letra A: o texto narra um fato que pode acontecer na realidade ou é uma ficção criada pela imaginação do autor. Então, o que você acha? Você acha mesmo que é possível você conversar com o seu reflexo e o seu reflexo responder como se ele tivesse autonomia? E a letra B diz assim: o que você achou da ideia de um personagem conversar com sua imagem refletida no espelho? Você achou legal? Você achou interessante? É uma resposta pessoal. Você já conhecia uma história assim? Aí você coloca o que você achou dessa história e se você já conhecia uma história como essa. Na 7 diz assim: indique a afirmativa que responde à seguinte questão: qual foi a intenção do texto ao dar ao personagem uma possibilidade que não existe na vida real? O que você acha que o texto quis mostrar? Aí você vai marcar o X, A, B ou C. Na letra A, ele quis mostrar que uma pessoa pode conversar consigo mesma diante do espelho? B, mostrar que é possível alguém se ver de outra maneira, de uma maneira diferente? E C, revelar que as pessoas são vistas sempre do mesmo jeito. Então, na 7, você não vai responder as 3, você vai marcar um X na letra A, B ou C, tá bom? Ótimo! Aqui na 8 diz o seguinte: releia este diálogo do texto. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Então, continuando. Aqui na 8, pede para a gente reler o diálogo. O diálogo diz assim: você também se chama Fernando? Pergunto, mal conseguindo acreditar nos meus olhos. Odinarev, responde ele, e era como se eu próprio tivesse falado. Sua voz era igual à minha. Então, a partir desse trecho, você vai responder a pergunta que tem aqui, tá bom?
Embora os diálogos aconteçam entre pessoas diferentes, o menino se reconhece no outro que está no espelho. Qual é o trecho do diálogo que confirma essa afirmação? Que o menino, ele se reconhece na outra pessoa que está no espelho. Aí você vai no diálogo que eu li e vai escrever qual é a parte que realmente mostra que ele se vê como o outro. Na 9, que semelhança há entre o comportamento dos personagens do texto, dos textos que você leu até agora nesse capítulo? Então, assim, a gente leu a história em quadrinhos e nós também lemos o autorretrato. Isso é uma coisa muito interessante, né? O menino maluquinho estava se olhando no espelho. O autorretrato tinha um autorretrato no espelho, parecia um espelho, né? A pessoa se vendo no espelho. E agora é o texto, o menino no espelho. Então você vai dizer quais são as semelhanças que tem entre esses três textos: menino maluquinho, a tela e agora o menino no espelho. Ótimo? Então vamos lá. Na 10 diz assim: entre os personagens dos textos lidos até o momento, letra A, qual ou quais se mostram satisfeitos diante da sua imagem refletida? Tem algum deles que está ou estão satisfeitos com a imagem refletida? Aí, se tiver, você vai dizer qual. Na B, qual ou quais não estão satisfeitos com essa imagem? A partir dos três textos: menino maluquinho, a tela e o menino no espelho, certo? E na última questão, que é a 11, diz assim: leia a informação do quadro a seguir. O foco narrativo é a perspectiva por meio da qual o narrador conta um fato, uma história ou um acontecimento. Se o narrador permanece do lado de fora e não participa dos fatos relatados, o foco narrativo é em terceira pessoa. Se o narrador também é um personagem, assume o narrador protagonista ou narrador coadjuvante, o foco narrativo é em primeira pessoa. Então, como vocês viram, o foco narrativo vai determinar qual a pessoa que o autor vai se assumir. Se vai ser somente personagem, o autor não vai participar, é uma terceira pessoa. Seria em terceira pessoa, ele e ela. Caso o narrador seja também um personagem, seja ele protagonista, principal, né, ou coadjuvante, você vai ter o autor em primeira pessoa, falando eu, tá bom? Aí você vai responder a partir dessa explicação a letra A e B. As letras A e B. Letra A. Qual é o foco narrativo do texto? É em primeira pessoa ou é em terceira pessoa? E você vai botar terceira pessoa ou primeira pessoa. Na letra B, identifique um trecho do texto que justifique a sua resposta. Então, se lá tiver eu, isso, aquilo, aquele outro, aí você vai lá. É em primeira pessoa, foco narrativo, e esse trecho aqui que ele fala isso, isso e isso, confirma. Ou então, se lá diz ele, o menino, né? Aí você vai lá e confirma que é terceira pessoa, foco narrativo e a frase que está demonstrando isso. Então, por aqui a gente conclui as atividades relacionadas às histórias que nós estudamos. Na próxima semana, nós iremos estudar uma autobiografia, como eu já disse para vocês. É um texto maravilhoso, muito tranquilo, e vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque vocês também vão produzir uma autobiografia, tá bom? Essa é a nossa aula. Nós ficamos por aqui hoje. Desejo um maravilhoso final de semana para todos vocês. Que Deus os abençoe, nos abençoe, e a gente se encontra na próxima semana, certo? Grande abraço. Thank you.